Olá, cadê vocês? Hoje vamos conversar sobre imagem pessoal e o quanto que ela está alinhada, então, a uma marca pessoal. Vamos chegando, pessoal? Vamos conversar? Pois é, a live de hoje é com a Angélica Rebelo, consultora de estilo. Oi, Mônica, tudo bem? Hoje vamos falar sobre imagem pessoal, junto com uma super consultora de estilo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Marcela e Aninha, sejam bem-vindas. Vamos aguardar a Angélica entrar. Hoje, pessoal, olha, a ideia é tirar todas as dúvidas sobre imagem pessoal. Então, podem deixar aí qualquer dúvida. Vamos falar sobre não apenas a ideia que a gente acaba tendo sobre a percepção inicial do que a gente precisa vivenciar e verificar é apenas a aparência. Então não é isso, imagem pessoal é muito mais do que isso. E a Angélica vai conversar com a gente sobre isso, né? Vai tirar nossas dúvidas, principalmente mostrando o quanto que é importante, não só nesse mundo virtual, mas também no presencial, passar uma imagem adequada, né? Uma imagem que faça sentido com aquilo que a gente quer. Quem aí está um pouco em dúvida se está passando a mensagem correta? Olha, gente, eu tenho ficado um pouco na dúvida, sabe? A Angélica acabou de entrar, hein? Vou chamá-la. Boa noite, Angélica. Ana Cláudia, que bom que você está por aqui também. Boa noite! Olá, boa noite! Estamos aqui agora. Que bom te ver por aqui, que bom. Agora a internet está ajudando, está bem melhor. Tá ótimo, que bom. Segui teu conselho. Pessoal, então, eu estava falando, Angélica, antes de você entrar, que hoje nós vamos ter a oportunidade de te sugar, tirar todas as dúvidas sobre imagem pessoal, né? E o quanto que é importante, principalmente nos tempos atuais, construir uma imagem pessoal positiva, né? Desmistificar um pouco aquela ideia de que imagem pessoal está em aparência. Mas antes a gente começar a falar, né? Pessoal, olha, pode deixar as perguntas aí que a Angélica responde. Vou passar a palavra para você falar, se apresentar, falar um pouco da sua formação, onde você atua. Angélica Rebelo, muito prazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, Fabiane. Eu atuo como consultora de imagem desde 2015. O meu intuito, antes disso, eu fiz uma carreira de 12 anos no petróleo, trabalhei no petróleo. A minha formação mesmo é análise de sistemas. Olha que mudança. Sério? Quando chegou em 2013, eu queria empreender. E eu sempre tive alguma afinidade assim com a moda, então eu abri uma loja. E foi por conta, um pouco antes desse momento, eu passei por uma consultoria de imagem e estilo quando eu estava no petróleo. E assim, foi uma experiência muito significativa para mim profissionalmente, né? O meu objetivo era profissional. Então, foi o meu primeiro contato com a consultoria de imagem, foi sendo uma cliente de consultoria de imagem. Quando eu abri a loja, eu pensei, eu queria entregar um pouco disso para as clientes e agregar mais valor na experiência de compra delas. E eu falei assim, eu vou fazer uma formação em consultoria de imagem. Fiz a formação na Dress Code, me especializei em cores também pela Estúdio Imagine, fiz também curso com a Ilana Berenhoek sobre identidade visual. Entre outros vários cursos, agora uma formação também plus size, também eu fiz pela Belas Artes. Então, estudo também muito por conta própria, adoro ler e tenho desenvolvido cada vez mais, né? Ano passado foram mais de 70 mulheres atendidas na consultoria de imagem e assim que tiveram aí essa transformação, essa experiência da transformação, né? Do alinhamento, né? Da imagem, né? Mas antes da gente começar a falar de imagem pessoal, eu preciso fazer uma pergunta pessoal. Qual foi esse estalo assim, que te fez dar um giro de 360 graus e investir em outra área?
o que estava te incomodando, assim? Você abandonou completamente o TI? Nessa ocasião eu nem trabalhei. Eu trabalhei com TI acho que nos 2 primeiros anos. Depois eu fui para a área mais de projetos, mais para a área de negociações mesmo. Trabalhei fora. Então, eu sempre tive. A gente nunca. Assim, às vezes eu sei qual foi o meu dia um, né? Aquele dia que eu despertei, mas o ponto mais assim, interessante foi quando eu fiz uma transição de empresa. E assim, era uma oportunidade incrível que eu estava tendo. Eu passei 15 dias de dezembro em casa para iniciar no início de janeiro do outro ano. E eu passei esses 15 dias triste. Eu estava triste, e eu estava assim, buscando lendo muito sobre empreendedorismo, sobre, sabe, construir algo. Ali me despertou alguma coisa. Passei o ano todo pensando naquilo. E eu lembro que eu ficava olhando assim a janela, eu disse, como é que deve ser lá fora, sem eu estar, né, nessa condição corporativa? Como é que deve ser lá fora, né? Enfim. E assim, de repente eu me uni com uma amiga que também se formou comigo em análise de sistemas. Na ocasião, ela trabalhava numa contratada da Petrobras. E ela falou assim: vamos abrir uma loja? Vamos fazer alguma coisa? E aquilo, não, vamos fazer. Muitos desafios, né? Eu fechei a loja, foi em final de 2017. E tinha ficado até muito triste com a situação, né? Eu estava muito abatida e foi um momento que eu tive a minha imagem pessoal muito enfraquecida. Foi nesse momento. E aconteceu que uma cliente da loja ligou e falou assim: não, você fechou a loja, mas você vai deixar de atender a consultoria de imagem? Porque na ocasião a consultoria acabou acontecendo para fora da loja, né? E aquilo ali eu pensei, puxa, Que verdade, não. verdade, por que não? Por que não? E aí eu continuei carreira solo como consultora, né, com muitos projetos, lancei um produto digital agora, recente, e assim, Muito nesse momento a bom. gente está se reinventando, né, essa é a palavra, nesse momento. Pois E é, não, nunca por que que tão eu te fiz essa importando como pergunta? Pois é. Por que que eu fiz essa pergunta inicial? Porque eu acho que nesse momento de pandemia tem muita gente se questionando sobre muita coisa, né, Angélica? E aí, quando você fala de imagem pessoal, uma das coisas que as pessoas ficam logo pensando é se é apenas essa carinha bonita ou feia que eu estou mostrando para o mundo, né? Então vamos começar falando de imagem pessoal, mas antes, pessoal, quero que todo mundo aperte aí o coraçãozinho para chamar mais gente para essa live, porque é um horário muito congestionado e vamos chamar porque mais gente precisa refletir sobre isso. Fala para mim, Angélica, fala sobre imagem pessoal. O que que compõe a imagem pessoal? Quais são os elementos que compõem essa imagem? A gente pode dizer, Fabiane, que imagem pessoal ela está reunida em 3 pilares, que antes não acontecia dessa forma. Foi um desenvolvimento ao longo dos anos. Porque, inclusive, no MEC, se você procurar, lá está escrito que a imagem pessoal ela está totalmente relacionada a trabalhos de estética, embelezamento. E o que que acontece? É claro que a nossa aparência, ela é a primeira a chamar a atenção. Primeiro é a aparência. E isso a gente não domina, a gente não domina o que que o interlocutor ele vai fazer de interpretação a respeito do nosso visual. Porque isso não acontece, é bom a gente até falar nesse ponto da imagem pessoal em si, por que que esse pré-julgamento acontece? Porque ele não é algo proposital. Ele é, inclusive, um alerta da nossa mente, dizendo assim: olha, você pode se frustrar com esse relacionamento, porque você não está tendo nenhum elemento assim, nada concreto, nada em mãos para você decidir se vale a pena ou não investir e ir à frente com esse relacionamento que está acontecendo aqui no primeiro momento, né? Então é o recurso que nós temos, né? O visual é o recurso, né? Por isso que ele é muito importante. Só que
Ao longo do tempo, a gente foi vendo, né, os profissionais, os especialistas foram vendo que isso não se sustentava. Porque imagem pessoal, ela tem que estar totalmente agarrada à verdade sua. Então, não adiantava, assim, eu criar um objetivo de imagem que não tinha nada a ver comigo, na verdade, mas eu queria criar. Então, aí a gente já entra na casa da manipulação da imagem pessoal. É. E daí, o que que acontece? Eu estou com uma imagem incrível, e aí eu desço do meu prédio e eu sou agressiva com alguém no trânsito, eu não falo com o meu porteiro. Então, aí, aí no momento que você começa a interagir, você tem o visual, depois entra como você está falando, o que você está falando, qual está sendo o seu gesto, qual está sendo o seu comportamento. Então, não pode. A imagem pessoal ela não pode estar atrelada exatamente à aparência, porque ela não se sustenta, ela passa a ser alguma coisa ineficaz. E um exemplo que eu dou até são dos políticos, que montam, criam a imagem, né? E depois a gente acaba se decepcionando, se frustrando com aquilo ali. Então, os pilares da imagem pessoal é a aparência, é comunicação e é comportamento, e isso tem que estar caminhando junto. E outra coisa também que perceberam é que assim, a nossa aparência, quando a gente chega na frente do espelho, Fabiane, a nossa aparência não pode ser maior do que a nossa generosidade, não pode ser maior do que a gente ter a aptidão de trabalhar com as pessoas, de respeitá-las, de ter empatia, da nossa experiência de vida, das nossas habilidades técnicas, e também não pode ser menor. Então, assim, isso aí tem que estar nivelado. Então, imagem pessoal é aparência, mas ela tem que estar conversando com a sua comunicação e ela tem que estar conversando com o seu comportamento. É o seu desejo de imagem e ser aquela imagem que você colocou como meta, né? Então, esses são os elementos que reúnem a imagem pessoal e que é importantíssimo a gente Olha, avaliar. tem uma pergunta aqui que é muito interessante, assim. Tem gente que a gente olha e fala assim, nossa, mas que pessoa elegante. Só que a gente necessariamente não está vendo uma roupa caríssima, né? Isso tem a ver com essa imagem pessoal, com essa segurança, com esse comportamento que a pessoa passa? Tem a ver. Tem a ver também com o estilo. A gente já entra também numa questão do estilo, porque tem pessoas que têm a base do estilo pessoal elegante, então ela escolhe peças mais atemporais, né? Ela escolhe um pouco o caimento é muito importante para ela. Você vê que essas pessoas estão com um caimento excelente nas peças. E sim, é a confiança dela também. E a elegância, é muito vasto também a gente falar sobre elegância, porque a elegância é algo que bate a porta de todo mundo, Fabiane. Você pode não ter a base do estilo elegante, mas você pode ser uma pessoa elegante. Né? A partir da forma como você se comporta, né, das suas ações com o próximo. Né? E tudo isso aí é comunicação, tudo isso aí né, tanto a Tá nossa, o nosso alinhado, né? visual, tá tudo ligado. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria tanto ser elegante, mas aí eu vejo que a cliente ela tem um estilo totalmente esportivo e totalmente, às vezes, né, criativo. E eu falo para ela, olha, você não tem o estilo, né, elegante, mas você pode ser uma pessoa elegante. Né? E isso ressalta. Quando você é uma pessoa elegante, as pessoas conseguem te notar no meio da multidão. Né? E quando a pessoa, você entende que a produção dela, o look dela está chamando a atenção, tá? Nossa, ficou elegante aqui, a forma como ela se vestiu. Aí são pessoas que desenvolvem, têm esse estilo mais elegante, e aí ela escolhe peças, né, e combinações de cores que confirmam isso. É verdade. Mas me diz uma coisa, assim, como que a gente identifica que a nossa imagem não está muito alinhada com aquilo que a gente quer? Assim? Como que a gente começa? Quais são os primeiros passos? Começa muito com a nossa insatisfação na frente do espelho. Assim, não é 100%.
Às vezes a pessoa ela não entende, ela não está vendo essa diferença, esse ruído acontecer, mas a vida ela revela. Um exemplo aqui é de uma cliente até recente, que ela é advogada também, e ela contou, ela narrou várias situações do qual as pessoas estavam se dirigindo à estagiária dela e não a ela como advogada. Então, ela viu que tinha um ruído ali na comunicação dela. Ou seja, ali ela despertou. A vida, né, o mercado, as pessoas, né, trouxeram, né, isso para ela. Então, assim, às vezes acontece quando você na frente do espelho, você não está se sentindo... você acredita, assim, que seu guarda-roupa não combina mais com você, você não se sente confortável com aquelas peças, você vai para frente do espelho, você não se reconhece. Tem um relato também de um cliente que ele falou assim, eu tirei uma foto, fui fotografado, e aí o meu chefe falou bem assim, não parece você nessa foto. E aí ele viu que não, tem alguma coisa aí. Não. E o chefe dele falou assim: a forma que você se apresenta, que você fala, se comunica, está totalmente diferente dessa forma aqui que você está aparentando, na forma que você está se vestindo. Enfim, ele viu, né, que aquilo ali estava em desarmonia. E às vezes o feedback mesmo de familiares, às vezes você não está sendo ouvido dentro de uma reunião, sua voz não está sendo alcançada, você percebe às vezes que você não está, as pessoas não estão te dando credibilidade também. Né, em algumas oportunidades isso já aconteceu. Angélica, não estou conseguindo, eu estou perdendo essa promoção todas as vezes, eu não estou conseguindo. E a gente foi para dentro, assim, olhar mesmo, tanto o guarda-roupa dela, quanto o jeito dela de se comportar, e a gente viu muita fragilidade nas peças dela, a gente viu muitos elementos que reforçavam o jeito muito A menina, fragilidade. exatamente. E dentro da consultoria de imagem, por isso que a imagem pessoal, ela não é só essa aparência, porque às vezes a gente precisa enviar o cliente para um outro profissional, um fonoaudiólogo, um terapeuta. Então, isso acontece. Isso acontece. Dependendo Legal. do objetivo do cliente, até em aspectos profissionais, ela precisa passar por uma oratória, ela precisa passar por uma aula de Sim, etiqueta. Então, a gente também é depende de outros verdade. profissionais. Aí você Então, indica, já tudo fala, isso olha, é aconteceu. necessário investir numa oratória, é necessário. Você já dá esses caminhos, né? Sim, sim, Legal. a gente já Legal. traça a Mas me diz identidade. uma coisa, assim, todo mundo diz que a primeira percepção, muitas vezes, é a que fica inicial, né? Você olha para uma pessoa, todo mundo teve uma fase, mulheres, né, vão me entender, da calça leg, né? Principalmente quem é mãe. Né, que você pega a leg, que é a primeira coisa que você vê na frente, sempre na crença de que você vai conseguir malhar, né? E às vezes você passa o dia inteiro de leg, né? Assim, vamos falar dessa aparência inicial. O que efetivamente é se vestir bem? Fabiane, se vestir bem, as pessoas às vezes acham assim. Eu já passei por essa experiência. Eu achava que se vestir bem era estar de salto alto, era estar, né, de alfaiataria, de terno, e não tem nada a ver com isso. Se vestir bem é você, primeiro, saber muito bem o seu estilo pessoal, suas preferências, você conhecer o seu corpo e você ser fiel a isso, oferecendo o melhor da sua imagem, o melhor da sua aparência, né, para as ocasiões e adequada às ocasiões. Porque às vezes a pessoa acha que ela está bem vestida, de um salto fino, né, com um vestido mais elaborado, num churrasco de meio-dia. Aí ela já não está bem vestida, né? Ela já não está conforme aquela ocasião, né? Então, eu já passei algumas situações com isso aí, né? E eu achava assim, nossa, o pessoal tá de tênis aqui, tá mal vestido. Quem tava mal vestido era eu, entendeu? Que tava de salto alto, elaborado dentro de um churrasco. Então, é assim, primeiro você conhecer, saber os limites né, do seu corpo, saber os limites o que é a sua preferência e o que não é, o estilo pessoal, se vestir conforme isso, de acordo, adequadamente às ocasiões que você transita no seu dia a dia. Isso é ser bem vestido.
né? Seja na área profissional, no social, isso é ser bem vestido. E uma coisa que eu falo aqui, Fabiane, é sobre essa era de influenciadores. Muita gente começa a se perder, porque ela vê a influência e ela não sabe, às vezes as pessoas não estão sabendo retirar dessa influência, do look do dia, vamos supor assim, vamos dizer assim, o que realmente é dela, porque ela não se conhece, ela não conhece o estilo pessoal dela, ela não sabe até onde vai, os limites dela dentro daquilo que aconteceu lá na blogueira. O look aconteceu lá e ela quer trazer para a vida dela, e às vezes a vida dela não está contextualizada com aquilo. E aí ficam marcas pessoais, né, imagens pessoais sem tanto valor, sem tanta expressão e diferenciação. Porque a gente quer trazer toda a influência que a gente tem de mídia, e era para acontecer o contrário, né? A moda trouxe muita diversidade, trouxe muitas opções. Era para a gente o quê? Saber exatamente o que é nosso, fazer, tirar ali, pescar, e a gente o quê? Construir a nossa própria narrativa visual, né, de comunicação. Até de comunicação a gente vê muita coisa parecida, né? O jeito de falar. Pois é, mas Angélica, quando a gente fala em se vestir bem, é assim, cada um tem seu estilo, né? Nós temos aí estilos bases, né? Contemporâneo, tem gente que é mais criativo, tem gente que é mais esportista, tem gente que é mais clássico, tem gente que tem essa pegada mais casual, né? Que necessariamente não é o esportista. Mas é possível você ter mais de uma característica dentro de mais de um estilo? Assim, e como que as pessoas conseguem se conversar com isso, né? Essa é a questão da construção de um visual único que pertence só a Fabiane. Pertence só a ela. Quando a gente fala em estilos pessoais, a gente reúne vários padrões, né? A gente tem padrões de estilo. Aí a gente tem de 1 a 3 que fazem parte muito mais forte, né? Isso é mais forte na gente. Então, o que a gente faz? Por isso que o consultor existe para isso. Ele vai olhar para a pessoa, ele vai reunir todas essas informações, ele vai organizar, ele vai dar um nome para esse estilo, e ele vai imprimir isso na identidade da pessoa, né? Em forma de linhas, cores, né? Tipos de peça, enfim. Ele vai fazer isso. Então, assim, a gente reúne padrões de estilo, a gente tem alguns mais básicos, que são mais fortes, que se ressaltam mais, e aí a gente organiza toda essa informação e a gente olha o que está acontecendo aqui, né? Qual é o padrão? Eu dou muito o exemplo do exercício do Pinterest, de você reunir suas referências lá, coloca tudo lá, vai colocando suas preferências, o que você não gosta também é muito importante para a gente também descobrir. Em qual aplicativo que você falou? O Pinterest, aquela plataforma de imagem. E daí você começa a olhar ali o que está sendo coerente, o que está sendo consistente, o que está aparecendo muito aqui, né? O que isso significa? Que estilo significa isso aqui, né? Não necessariamente só os 7 estilos universais, né? Mas eu incentivo muito a cliente a dar um nome para o estilo dela, porque é dela, é único. Fabiane, vamos supor, você tem um estilo clássico. Eu também tenho um estilo clássico. Mas eu tenho as minhas, eu sei qual é o meu território dentro desse estilo clássico é diferente do seu. Entendeu? Claro. Nós temos, sabe? Então, por isso que é a questão da individualidade, da gente se personalizar. O clássico para você vai ser de uma forma, conforme suas demandas da vida, conforme suas experiências, seus valores. O meu clássico vai ser diferente também, e vai ser diferente o clássico para uma mulher que está lá no outro lugar do mundo, lá, sabe? Então, é isso que é importante, a gente reúne padrões. Isso, olha, é muito louco, porque assim, eu morava numa cidade que não tinha praia tão próximo. E as mulheres se vestem muito bem. Eu sou de Campos, aqui no estado do Rio, né? Assim como Macaé, as mulheres se vestem bem, só que eu saio de Campos e venho morar em Cabo Frio, uma cidade de praia.
Significa Ai, que aquele monte de terninho que o sujeito tem, né? Aquele monte de roupa mais arrumadinha, começou a não fazer muito nexo na cidade, né? E aí você começa a mudar um pouco o seu armário. Ok, só que quando você ainda está trabalhando num local, e aí eu vou engatar minha pergunta sobre o aspecto profissional, num local que é ainda formal, ok, você ainda tem roupa, porque você ainda tem as suas roupas clássicas, que é o jeito que você se gosta, você se sente bem usando, né? O problema é quando você vai para a universidade pública. E aí você precisa temperar também essa medida do estilo clássico. Isso é muito doido, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, essa dificuldade de alinhar o nosso estilo ao local que a gente trabalha. Essa é a pergunta que não quer calar nunca. Eu falo assim, Fabiane, as pessoas, a gente foi ensinado a separar, a ter uma cara, uma Fabiane para cada ocasião da vida, um armário para cada ocasião da vida. Mas a gente a gente é único. Quando a gente fala em personalidade, estilo pessoal, que estilo pessoal reúne a sua personalidade, isso não é uma coisa que a gente vai lá no cabide e pega e veste quando dá. Ela precisa. Quando a gente conhece o nosso estilo pessoal, a gente sabe que ele é capaz de transitar em qualquer ambiente e de se ajustar às novas demandas da vida. Eu morava lá numa cidade onde não tinha praia, onde era super, as pessoas, né, se arrumavam, né, muito bem, e agora eu parei na praia, né, e aí eu preciso, como que eu manifesto isso, né, adequado àquele ambiente. Quando você conhece o seu estilo pessoal, ele é capaz de transitar. Você não precisa ter um estilo para cada ocasião, uma Fabiane para cada ocasião, um armário para cada ocasião. Você só vai adaptar isso. Se eu usava um terninho muito pesado, muito tradicional, né? Lá em Campos, quando eu chegar aqui numa cidade de interior, eu posso usar o meu mesmo terninho, mas com um tecido mais leve, levando um pouco mais de alegria, de cores. Aí eu vou escolher tecidos mais suaves, tecidos que não me deixam com tanto calor, né? Mas mesmo assim são linhas que vão continuar remetendo ao seu estilo clássico. É igual quando Angélica, eu tenho um estilo clássico, eu adoro, né, peças clássicas e eu trabalho com criança numa creche. Então, o que a gente vai fazer da produção? A gente vai tirar o salto alto, nessa ocasião, colocar uma sapatilha de bico fino também clássica. Então, são adaptações que a gente faz, adequações que a gente faz no nosso estilo. Mas a gente precisa, não é uma coisa que a gente, mesmo se a gente estiver submetido a um código de vestimenta muito rigoroso, se a gente souber dominar a nossa imagem, nosso estilo, a gente vai ser capaz de fazer essa transição. E um exemplo que eu dou são as duquesas, a Meghan e a Kate. Debaixo do mesmo protocolo, você olha, as duas sempre foram totalmente diferentes, debaixo do mesmo protocolo. Manifestam, né, uma com linhas mais retas, mais minimalistas, a outra um pouco mais romântica, usava mais flores, mais estampado. Então, debaixo do mesmo protocolo. Você consegue manifestar sua personalidade em qualquer lugar, tem que ser capaz, né? E isso é um diferencial hoje, Fabiane. Dentro do mercado de trabalho, você hoje, mais do que tudo, precisa mostrar sua personalidade, precisa mostrar sua diferenciação, sabe? Então, você não pode deixar isso em casa e tentar né? Verdade, é verdade. Você tem que levar isso é um seu diferencial. É verdade. Mas olha só, vamos falar de cor, gente. Olha, eu tô na fase das cores, sabe? Eu tenho muita coisa preta no armário. Na dúvida de inverno frio, claro. Eu sou inverno frio. Pois é. Oi? Eu sou inverno frio. Eu sou inverno frio? Eu também tô achando que sou. Só depois da consultoria que eu vou ter certeza. Mas esse rosa tá bonito. Não mostra que eu... Pois é, menina... Eu fiquei assim, vou pegar primeiro minha paleta de cores, porque fazer uma live com a Angélica sem estar na cor da minha paleta não vai rolar. E aí eu falei assim, vamos lá.
essa. E é muito louco isso, né? Como que a cor muda teu astral, muda teu rosto, muda você. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre essa potência das cores, sobre a questão que envolve essa análise cromática e também da questão da relação da cor nesse ambiente profissional. Uhum. Dá para ir de Análise de rosa? coloração. Oi, eu achei lindo, tá lindo. Né, tá na minha paleta, então o rosa, o Eu pink, acho que a minha assim. paleta é a mesma que a sua. Fico bem olhando as suas cores assim, aí fico assim namorando, falando assim, eu acho que cabe bem em mim, eu acho que cabe bem. A análise de coloração pessoal, ela revela as cores naturais da pessoa. Não é é uma técnica, e não é uma coisa assim, eu vou montar um grupinho de cores e vou falar para a Fabiane que isso aqui ficou melhor nela. Não, a partir dos tecidos que a gente vai colocando ali, os tecidos vão levando a gente a aparecer, ressaltar as cores que já tem na Fabiane. Então, assim, vai replicar a coloração dela. A paleta dela é somente uma representação da coloração dela mesmo. É como se, assim, se derretesse a Fabiane e colocasse em vários potinhos assim, ela seria aquele potinho colorido com uma cartela dela. Então, a coloração... E, assim, são muitos os benefícios. E eu aconselho muito a... Porque essa parte nossa, esse perímetro facial, ele corresponde a 80% da nossa comunicação. Então, a maior parte dos ruídos que tem na nossa imagem é a coloração do cabelo que não está legal, é a maquiagem que não está no subtom correto, né? É um acessório que pode ficar poderoso ali na hora, de acordo com a sua cartela. E a cartela ela não foi feita para poder escravizar ninguém. Eu visitei muito guarda-roupa nesses últimos tempos, Fabiane. Eu não vi ninguém com uma paleta, eu não vou usar tal cor, cor X, mas a maioria do guarda-roupa das mulheres não tem cor, tem pouquíssimas cores, usa pouquíssimas cores, usa É muito estampado. impressionante, né? Mas vou te falar, Então, esse exercício das cores, Angélica, é uma coisa muito recente. Porque eu sempre, cor para mim sempre foi branco, preto, azul, alguns tons de azul, verde no máximo. Ponto. E é muito louco. Quando você começa a colocar outras cores, você vai falar assim, nossa, como que muda, né? muda, porque você replica tudo que é nosso, é natural, nosso, da nossa essência, e a gente replica na nossa forma de se vestir, vai realçar, vai valorizar. E a análise de coloração é isso, ela vai replicar as suas cores. É por isso que, por exemplo, se você replicar as cores dos seus olhos, vai realçar mais você, né? Se você replicar o seu contraste pessoal, vai replicar, por exemplo, o meu contraste pessoal é alto, que é esse cabelo preto, essa diferença de cor de cabelo para pele. Então, se eu, por Já exemplo, até coloco um marquei terça-feira para contraste, fechar essa cor aqui, porque já está me incomodando muito. então, se eu replicar esse contraste, por exemplo, nos looks preto e branco, se eu replicar esse mesmo contraste, eu vou valorizar. Então, tudo que é nosso, que é da nossa essência replicado, vai valorizar, vai beneficiar. Por isso que a gente tem essa questão das cores amenizarem, né? Até mancha, olheira, dá realmente. E o mais interessante para mim dentro do processo de coloração é a mensagem das cores. Porque assim como a gente precisa ter intenção na hora de se vestir, a gente precisa ter intenção para usar cor também, porque ela conversa com o nosso subconsciente também, com o nosso inconsciente. Então, assim, Ah, isso ela eu não tem o sei. poder de mudar. Hã? Isso eu não sei, não sei. Conta, mas como assim? Ela O rosa tem... passa o quê, assim? Não, todas as cores têm a sua ambiguidade, assim, né? E por isso que depende da forma que você coloca ela, em qual tipo de design de peça que você está usando ela. Por exemplo, o vermelho, ele tanto é uma mensagem de força, quanto uma mensagem também ruim do sangue, né? Do inferno. É. Então, o rosa é o feminino, mas o rosa mais escuro também traz um pouco mais de sensualidade. Então, assim, o amarelo, o foco também, mas
né, desperta um pouco a inteligência. Então, e a combinação que a gente faz dessas cores também é interessante. Quando a gente coloca vamos supor, um preto e branco, ou cores que são opostas ao círculo cromático, que são de alto contraste, a gente tá passando o quê? Poder, força, empoderamento. A gente está num look todo monocromático. Eu estou mais elegante, eu estou mais séria, né? Eu estou num look mais análogo, assim, né, que são vizinhas ao círculo cromático. Eu também estou séria, mas ao mesmo tempo estou trazendo um pouco mais de jovialidade para o meu look. Então, isso tudo também conversa com o nosso psicológico, né? E com as pessoas também. Então, no ambiente de trabalho, usar a cor, né? Eu vou para uma mesa aí de reunião importante e eu vou usar o quê? Eu preciso. Tudo também começa com a seguinte pergunta, Fabiana: como eu quero me sentir? Qual é a imagem que eu quero despertar? Isso. Uma reunião importante. Então é força, credibilidade. Então eu vou para as cores que vão me ajudar nisso, as cores mais escuras. Por exemplo, a gente vê muito político na época de eleição usando o azul marinho, porque o azul, primeiro, é a cor mais querida por todos. E segundo, porque ele passa, né, essa questão da credibilidade, essa questão do compromisso. É como se fosse assim, eu tô com É verdade você, que né? o marinho é mais neutro, combina mais com todo mundo do que o preto? Sim, ele é universal. O preto não é tanto, né? Mas ele é um tipo de tonalidade que ele fica bem, mas em todo mundo. Ele beneficia todo mundo. É E ele tem impressionante, esse um homem de ditado, né? terno azul, como que levanta a imagem do que num terno preto? Eu sempre reparei É a isso. cor do mundo dos negócios, é a cor do mundo dos negócios, é o azul marinho, né? E dentro das cartelas, gente, assim, é uma questão de tonalidade, né? Todas as cartelas terão o seu azul, terão o seu verde, terão o seu amarelo, o seu vermelho, mas a tonalidade, ela vai ser diferente, exceto o preto e branco, que não tem em todas as cartelas, e o laranja também não tem nas cartelas mais frias, porque vem do vermelho, né? É Mas, verdade. assim, não é Mas me conta, universal. se fosse para fazer uma entrevista de emprego ou para uma promoção, para não errar, a gente apostaria no marinho para passar uma seriedade e uma coisa neutra? Então, você pode. Eu apostaria, por exemplo, às vezes no marinho, com marinho e cinza. Ou eu apostaria também em looks mais neutros, por exemplo. Um preto e branco é muito bem-vindo também. É, muito bem-vinda. Branco branco e cinza, né? E você pode incluir até o marrom aí também com Eu não o acho que eu fico bem de marinho. marrom. Engraçado. É, pode ser, às vezes, Eu sempre coloco. né? Porque a cor Eu fico impacta meio também. encasquetada. Na verdade, se for um marrom mais escuro, eu gosto mais, assim, na pele, do que um marrom mais Vamos claro, né? amarelo. Mais com caramelo. Por isso que eu falo que eu sou encasquetada com amarelo. Assim, o dia que eu colocar um amarelo e falar assim, tá legal, eu vou falar, nossa, não é possível. Pessoal, olha, pode fazer pergunta para a Angélica. A Nayase já falou aqui, já tinha falado mais cedo, né? Que foi tua consultoria que mudou o estilo dela. Várias pessoas estão passando por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui para você que eu anotei, que eu acho que é importantíssimo, que é como que funciona esse gerenciamento de consultoria, sobre a mensagem que eu quero passar para o mundo, né? Como que funciona essa consultoria em si? Uhum. Eu falo sempre Quais são os assim, passos? Fabiana. Bom, os passos dentro da consultoria, a gente começa com uma investigação. A cliente ela passa por uma sessão de autoconhecimento ali, porque ela precisa continuar a jornada dela depois da consultoria. Então a gente passa pela investigação, a gente a gente vê estilo, a gente investiga as prioridades, os objetivos, o que está funcionando, o que não está funcionando ali, né? Depois a gente vai para a parte prática, né?
parte prática já vem com a revitalização do guarda-roupa, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê no programa, que é um joga tudo fora, não é isso. A consultoria ela tem um compromisso muito grande com a sustentabilidade, com a consciência, né? Você dá um olhar novo para aquela peça. A gente faz uma experiência também de loja, essa experiência não é só compras, mas você aprender a comprar, que é muito importante. Depois a gente vai para uma montagem de looks, e nisso a gente vai o processo de conversa mesmo, de entendimento, e depois a gente entrega um guia também de estilo, reunindo tudo ali. Eu dou dicas também até de livro. E aí tem as ocasiões que precisa de outro profissional, até no meio do caminho da consultoria, é um terapeuta, é um fono, e aí a gente vai fazendo todo esse trabalho aí durante a consultoria. Mas essa questão do gerenciamento da imagem, a consultoria, ela é o início, sabe? Ela é só o começo de uma jornada que você precisa sustentar. Por isso que você precisa se conhecer. E você começa a gerenciar esses pilares de muito pé, muito próximo, né? Tanto a sua aparência quanto a forma como você está se comunicando e a forma como você está se comportando. E aí entram outras situações do desenvolvimento pessoal, que é o que você vai fazer para confirmar cada vez mais esse comportamento, né? O que você precisa estudar, o que você precisa mudar, fazer sempre essa avaliação, como eu me percebo, como eu estou sendo percebida. E às vezes a gente tem que ter a coragem de perguntar para alguém próximo da gente como que essa pessoa percebe para a gente entender que ruído está acontecendo ali e a gente começar a Pois fazer os é, ajustes. vou fazer um parênteses. Eu tive a coragem de perguntar e ninguém me respondeu. Que imagem que eu estou passando? Eu quero críticas. Isso é muito importante. É muito importante essa avaliação, esse feedback. E aí você vê, nossa, mas eu estou querendo projetar uma imagem aqui de credibilidade, a pessoa está dizendo que eu sou mais engraçada do que isso. Como é que é? Não que você não possa ser engraçada, mas assim, o que está chamando mais atenção, né? Porque ruído na comunicação não é uma coisa, é uma coisa nossa, não é uma coisa assim que eu vou acabar com aquilo ali. Não, eu só vou trazer outras qualidades que me importam mais naquele momento, para a fase que eu estou passando, eu vou trazer mais à tona. Aquelas qualidades que eu quero que eu trazer à tona, eu não posso deixar isso escondido, né? Então, você começa a se posicionar, você começa, né, a despertar o interesse, né, realmente por cuidar, por gerenciar a sua imagem pessoal. E você está sempre, né, o tempo todo se perguntando se está tudo alinhado e você se ajustando, porque é uma jornada, você vai fazendo ajustes, né, sempre que necessário. E aí você começa realmente a caminhar melhor, tanto você com você mesma, sabe? Você começa a se sentir bem na frente do espelho, você começa a se sentir orgulhosa da pessoa que você está vendo na frente do espelho. E aí outras pessoas começam a perceber isso em você também, automaticamente. É verdade. O que acontece? O autoconhecimento começa ali no autoconhecimento. Você se autoconhece, você começa a transmitir uma imagem mais confiante e a autoestima começa a projetar. A autoestima começa a projetar, você começa a se identificar, você começa a amar aquela pessoa que você está vendo na frente do espelho e você vê que aquilo ali está tudo alinhado e você vai mantendo isso. Aí a gente começa a fazer o gerenciamento da imagem. Sempre, né? Eu sempre indico alguns exercícios para cliente depois sempre fazer, principalmente do Pinterest. Existem momentos que a gente vai mudar, a gente vai mudar de Sim. vida, a gente vai mudar de carreira, a gente vai ser mãe ou vai separar, enfim, vai casar. Então a gente precisa reavaliar tudo de novo, reavaliar o nosso guarda-roupa, ver o que está acontecendo ali, ver como é que está a minha comunicação, como é que eu estou conduzindo, quais são as minhas ações, e a gente começa novamente a alinhar tudo isso. Isso é o gerenciamento da imagem pessoal. E é tão importante, para mim, imagem pessoal hoje, Fabiane,
as pessoas não entendem muito que ela é uma ferramenta mesmo de comunicação poderosíssima. E a gente é Pois é. bombardeado o tempo inteiro por ela, por outros canais, por outras, pessoas. A gente trabalha, nosso inconsciente está o tempo inteiro sendo bombardeado. E aí, por que não você dominar isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é um pré-julgamento, eu não vou me importar com o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Gente, a imagem pessoal é sobre você, né? A imagem pessoal, quando ela tá, É. né? Quando você não tem, comete a negligência com a sua imagem pessoal, isso pode negar você de uma aproximação importante que você queira, de você realmente construir até relacionamentos pautados na sua verdade, é sobre você, né? Por que que imagem pessoal é importante? Porque é sobre você. Então, se a gente não tem domínio sobre isso, está no nosso inconsciente, isso vai acontecer, o ser humano é assim e não vai mudar, por que que a gente não domina isso? Por que que a gente, né, hoje em dia a gente tem muito conhecimento na internet para poder a gente começar a trabalhar a nossa imagem É. pessoal? Então, assim, por que que a gente não domina a nossa imagem? Já que não tem jeito. Vamos dominar isso, vamos também fazer acontecer, né? Tanto para mim E é uma quanto questão para de alguém. autoconhecimento, né, Angélica? O que vale para o Totalmente. outro, o que o outro usa, necessariamente não vai ficar bom em mim. Né? Não. E não vai necessariamente, não é por causa do corpo, é por causa da essência. Né? Da essência, Não combina. exatamente. Não é o corpo, é a essência, não é a moda, é o que funciona para você lá dentro da moda, entendeu? É, Exatamente, exatamente. acho que tem que entrar na casa E do assim, desenvolvimento a gente estava falando, né, no início, que essa imagem pessoal ela é formada muito por comportamento, por aparência e também por esse posicionamento que você quer que o mundo enxergue para você, né? Então, assim, hoje nós estamos vivenciando uma nova era de mídia, né, muito próxima e que a gente sabe que se as pessoas não prestarem atenção na imagem que elas estão passando ao mundo a respeito delas, isso pode sim ter efeitos pessoais e também profissionais, né? Queria fechar com você, você falando sobre a importância de pensar nessa imagem pessoal nesse cenário de profissão. Que eu acho que assim, diante de um mundo caótico que a gente vivencia agora, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estão perdendo emprego, que as pessoas precisam empreender, que as pessoas precisam se renovar, pensar na imagem pessoal é investimento, né, não? é Não é investimento. futilidade. Por que é investimento? Nesse cenário, muita gente perdendo emprego, o que que vai diferenciar as competências técnicas? Elas são importantíssimas, mas o que que vai diferenciar várias competências técnicas de excelência no mercado? É a imagem pessoal, gente. E assim, é esse tripé aí de comunicação, de comportamento e a sua aparência. Isso vai ser cada vez mais importante, né? Além de outras inteligências também, né? Inteligência emocional, que hoje já está vindo há muitos anos aí dentro do mercado de trabalho, se consolidando aí como uma das inteligências mais importantes hoje na hora de uma contratação. Mas a imagem pessoal é total investimento em você. É total alinhamento. E isso é prazeroso também para você. E aí começa a construção de uma marca pessoal. Né? Porque a imagem pessoal nossa é a nossa apresentação. É assim, a Fabiane ela foi fazer uma palestra. E aí ela entrega aquele primeiro momento ali para aquele público. E aquele público interage com ela, o público gostou dela, gostou do conteúdo dela, ela estava totalmente alinhada. Show! Ali, Fabiane vai embora, aquelas pessoas vão procurar a Fabiane nas redes sociais. Elas começam a seguir a Fabiane, elas começam a ver de perto a Fabiane, e aí começa a construção, o relacionamento com uma marca pessoal, porque a marca pessoal é o que você entrega como experiência para o outro. E isso é né, a médio e longo prazo. Você vai construindo através da sua vida, né? É como as pessoas... aquela palavrinha na mente das pessoas.
né? Então, a Fabiane então, isso aí começa a construir a experiência que você vai proporcionar para o outro, aí já começa a criação da marca pessoal, começa a criar você realmente estabelecer o seu legado, o seu propósito, a sua marca mesmo, né? Na vida das pessoas, né? O que você significa na vida das pessoas. E aí, assim, a marca pessoal, ela não sobrevive também. Uma marca pessoal positiva, ela depende de uma imagem pessoal positiva também, que vem é a construção que acontece antes, né? Uma coisa leva a outra. Não tem como, né? Não tem como não associar a imagem É pessoal da verdade. marca pessoal. Gente, Então, olha, eu hoje, queria agradecer muito, Angélica. Assim, foi tão esclarecedor, porque às vezes a gente fica lidando com pessoas falando como se pensar em imagem pessoal fosse algo fútil, né? E é tão maior do que isso. São os mitos, né? Que começou a consultoria de imagem começou com celebridades, com políticos, né? Então se desencadeou essa coisa é fútil. Mas se a gente parar para pensar que ela é uma ferramenta de comunicação e que você está comunicando o tempo inteiro com o óculos que você está usando, com o cabelo, como você está usando o cabelo, isso está trabalhando, isso está conversando com o inconsciente do seu interlocutor e você mesma na frente do espelho, aí a gente começa a mudar, a ver que aquilo ali pode ser algo realmente interessante para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, né, social também. É isso Então, aí. é um Gente, tema que tem que queria. desbravar. Nossa, tenho que desbravar muito. Queria agradecer muito a todo mundo que passou por aqui. Olha, a Adriana dizendo que você é linda, também acho a Angélica linda. Obrigada. Tia Hilda passou por aqui, passou tanta gente legal, Alice, Renata. Queria agradecer muito, Angélica, a você pela sua disponibilidade, ter vindo aqui primeiro abrir a nossa mente, né? Abrir que a gente, na verdade, a gente não sabe nada, a gente está aqui só para aprender. E se a gente aprender cada vez mais, a gente passa por uma jornada muito mais gostosa nessa vida, né? Queria te passar a palavra para você se despedir, porque eu estou só aqui de olho no relógio para a live ficar gravada lá no IGTV. Vou passar a palavra para você se despedir. Só mesmo agradecer, gente. Quem tiver mais alguma dúvida, eu tô lá disponível no DM, se vocês quiserem, né, falar alguma coisa. Sempre tem caixinhas de perguntas acontecendo lá nos meus stories, que eu respondo assim, com muito carinho, né? Gosto de fazer essa entrega. E qualquer dúvida, né? E agradeço, né, por vocês estarem aqui, agradeço, Fabiane, mais uma vez. E assim, querendo continuar o bate-papo, é só me chamar, gente. Eu adoro. Com certeza teremos outras oportunidades. Afinal, assim, se a gente não está, na verdade, falando de imagem pessoal, porque a gente se incomoda com o que o outro está pensando sobre a gente. É muito mais sobre o que eu realmente quero que o outro pense, né? É o contrário. Né? Eu quero ter a certeza do que o outro está pensando sobre mim, né? Mas que isso? É isso que eu falo, a nossa imagem, concluindo, gente, a nossa imagem tem que contar a história certa sobre a gente. É sobre isso. Ela tem que contar a história correta, a história que você quer, a história realmente da sua vida, da sua verdade. É isso que ela tem que contar. Olha, gente, espero que a verdade de cada um aí transborde, muitas cores principalmente, se lance. Aninha, você falou aí que tá no modo preto, esquece essa história de preto, vai passando pro azul, como eu fiz, né? Aí depois a gente vai mudando, vai tentando um rosa, e aí a gente vai conseguindo tornar esses dias mais leves, porque já chega tanta coisa pesada aí no nosso dia a dia. Não é isso? Angélica, mais uma vez, obrigada a todo mundo. Quero lembrar, gente, que essa semana nós estamos falando sobre esse universo feminino, principalmente relacionado à imagem pessoal, a direitos das mulheres, porque tem muita interligação esses temas, e a questão do empreendedorismo feminino. Então, quinta-feira é a próxima live, anota aí. Nós teremos um bate-papo interessantíssimo sobre o direito através de uma advocacia feminina.
feminista. Então, conto com vocês, vamos bater um papo super legal, podem ter certeza que vai acrescentar muito conteúdo por aí. E mais uma vez, gente, o propósito disso aqui é crescer junto, é trocar conhecimento, é fazer com que a gente possa trazer temas que vão fazer com que a nossa vida fique, pelo menos, com um gostinho mais leve, mais feliz. Um beijo a todo mundo, um abraço. Beijo. Valeu, Angélica. Tchau, gente. Tchau.